Vou pular para a tela da engenharia criativa. Ricardo, não esquece de ligar seu microfone. Ricardo, já pode ativar teu microfone, tá? Lucas, não está indo pelo link anterior. Marcela, estamos com você. Boa tarde, galera. Muito bem-vindos de volta. Desculpem esse imprevisto, imprevistos acontecem, a gente teve uma pequena falha de rede aqui, deu um probleminha interno, mas já estamos de volta. Estamos aqui novamente com o Ricardo e com o Murilo para partilhar um pouquinho da experiência deles, um pouquinho sobre um assunto maravilhoso que eles vão falar. Então, Ricardo e Murilo, não vou mais tomar muito tempo de vocês, o palco é todo de vocês, fiquem bem-vindos. Sobre construção ágil, sobre industrialização da construção civil, eu tive a ideia, então, de convidar o Ricardo, né, devido à metodologia construtiva que a empresa dele desenvolve no nosso país, né. Eu tive já alguma experiência com construção industrializada. Logo que eu me formei, eu atuei numa grande construtora aqui do Maranhão e executei uma obra que talvez muitas das pessoas aqui do Maranhão conheçam, que é o Lençóis Flat, lá na cidade de Barreirinhas, Maranhão, né? Só que lá a gente trabalhava com, por exemplo, com paredes de drywall, com instalações hidráulicas flexíveis, enfim. Então não era ainda totalmente 100% uma construção industrializada, mas já tinha muitos aspectos assim, bem inovadores para a realidade nossa do estado. E aí, para quem não me conhece, eu divulgo muitos materiais por meio da internet, né, materiais sobre engenharia, e na época muitas pessoas ficaram maravilhadas com aquele processo construtivo dos hospitais da China, né, que eu compartilhei vários vídeos sobre isso, sobre os hospitais de campanha lá na cidade de Wuhan. E tal foi minha surpresa e a surpresa de vários outros, que a gente descobriu que aqui no Brasil nós temos tecnologia similar. E aí eu então entrei em contato com o pessoal da Ambev, conheci o Ricardo da Brasil ao Cubo e não podia deixar de convidar ele para poder participar desse bate-papo aqui, né, e mostrar esse processo, esse método construtivo que aqui no Brasil, né, ainda é tão inovador. E aí, exatamente, eu quero agora começar com o Ricardo, para que ele se apresente, fale um pouco da empresa dele, e já vou deixar aqui a primeira bola para ele responder. Ricardo, muito se fala em construção industrializada, em construção modular, e o teu sistema construtivo é denominado de construção off-site. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse método construtivo, tá? E apresentasse a tua empresa. Bom, gente, boa tarde a todos. Então, teve algum imprevisto em relação a algum tipo, a nossa conexão que teve uma falhinha ali, mas cá estamos. Meu nome, como já mencionado, é Ricardo Mateus. Eu sou engenheiro civil, engenheiro de produção e sou fundador da empresa Brasil ao Cubo. E só para contextualizar um pouco, a Brasil ao Cubo é uma empresa de 3 anos e meio, onde o protótipo, o MVP foi feito, na verdade, no ano de 2013. Então, a gente está falando aí de cerca de 6, 7 anos que a gente prototipou, mas a empresa, de fato, ela nasceu em 2016 com a primeira venda para o mercado e quando a gente lançou o nosso produto numa feira. Só para vocês entenderem, então, a Brasil ao Cubo é uma fábrica de obras, então a gente tem um conceito de pegar uma obra como se fosse uma obra maior, e a gente fatia ela em fase de fatias menores, em blocos, desenvolve sistema plug and play, denominado plug and play BR3, de água, elétrica, esgoto, e ao acoplar entre si lá na obra, tudo funciona de maneira instantânea. A gente fez isso porque a partir do momento que a gente consegue tirar a obra do canteiro e levar para uma fábrica, tu tem uma otimização dos processos muito bem evidenciada. E com essa otimização, tu consegue reduzir prazos expressivamente, chegando até ser 6 vezes mais rápido que o convencional. E também tu consegue uma otimização nos processos, controle de qualidade, controle de pessoal, de equipamento, se chover a obra continua. Então isso é uma coisa bem interessante, que é a construção off-site, né? Que a gente chama de off-site porque a obra não acontece no canteiro, ela acontece dentro de uma fábrica,
ela é transportada em carretas, depois esses blocos são conectados na obra e tudo funciona de maneira instantânea. Sobre a questão da industrialização que o Lilo menciona, a gente realmente chama isso de construção off-site, construção modular que é fora do canteiro, né? Então, quando tu consegue fazer isso, são essas verdades que eu acabo de mencionar. Tu consegue ser muito assertivo, principalmente na questão de prazo, sustentabilidade e qualidade que tu consegue destinar para essa obra. Beleza. E é uma dúvida que muitas pessoas levantam, né? A gente está vendo aí na tela, vai ver daqui a pouco na tela algumas imagens das obras, né? Enfim, do método construtivo. E uma pergunta que é feita bastante é o seguinte, em relação, por exemplo, à flexibilização arquitetônica, né? Porque a gente, muitas vezes, quando pensa na construção modular, pensa, né, nos módulos em formatos cúbicos, enfim. Existe essa flexibilidade tanto na parte interior quanto na parte exterior, por exemplo, tipos de acabamentos diversos, enfim. Se o arquiteto quiser fazer algum tipo de inovação, vocês desenvolvem isso, essa metodologia, ela é possível uma flexibilização arquitetônica? Murilo, então justamente é isso que a Brasil ao Cubo se propõe e essa é a nossa proposta de valor. Passa pela nossa visão ter uma empresa que auxilie no desenvolvimento da cadeia da construção civil, mas que a gente tenha aí uma padronização dos processos e consiga padronizar, até mesmo personalizar. O que isso quer dizer? A gente está falando que todo o nosso projeto ele nasce com engenharia e arquitetura do zero. A gente não pega algo que já existe, como container marítimo, por exemplo, adapta e faz uma obra. Não, isso não existe aqui. A gente nasce do zero, dimensionando as barras, por exemplo, o aço que a gente utiliza para descer o vão necessário que a arquitetura exigiu, por exemplo. A gente está falando de módulos que pode ser feito de 3,80 por até 15 metros de comprimento, com 4 metros de altura. Então, tudo isso gera uma flexibilidade na hora de projetar. Então, quando chega um projeto com análise arquitetônico, a Brasil ao Cubo tem um núcleo técnico de engenheiros e arquitetos, a gente modulariza esse projeto. Ou seja, a gente torna esse projeto inicialmente passado por qualquer tipo de escritório, modular, para que a gente possa conseguir colocar dentro de uma fábrica, posteriormente em carretas e transportar. Então, a gente traz uma flexibilização, uma liberdade arquitetônica muito legal, sempre voltado por ter uma arquitetura de fato na obra, né? Não algo provisório ou uma caixa. Né? O que a gente costuma falar é que a gente constrói uma obra de verdade. Né? Isso faz com que a gente teve um crescimento tão grande pelo fato do mercado entender que nossa obra se assemelha muito com uma obra convencional, que a partir do momento que tu entra dentro de uma obra nossa, tu não acredita que ela foi feita dentro de uma fábrica. Que a gente tem esse cuidado arquitetônico que isso traz pela flexibilização do nosso projeto possibilita. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, já que tu falaste sobre essa construção do módulo em fábrica, né, e o transporte dela para a obra, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, por exemplo, imaginemos que a Brasil ao Cubo ela receba um convite, enfim, seja procurada para desenvolver um hospital, enfim, qualquer outro tipo de obra aqui no norte do Brasil, no nordeste, né? Eu imagino que ia ser um desafio muito grande transportar esses módulos daí da sede, que é Tubarão, Santa Catarina, para cá. Vocês já pensaram sobre isso? Realmente seria, nesse caso, seria transportado de Tubarão para cá, para o norte, para o nordeste, ou vocês já pensaram em, por exemplo, nesse tipo de situação, se já ocorreu, né? Então, a gente tem 2 cases no Nordeste, de obras já fabricadas em Santa Catarina e transportadas para a região de vocês. Um deles realmente é em São Luís do Maranhão. A gente fez um bar que saiu daqui, ele ficou pronto em 6 dias aqui em Tubarão, depois teve, se eu não me engano, 7 dias de viagem, depois a gente fez instalação lá em 1, 2 dias. Então, e também tem uma obra em João Pessoa, na Paraíba, que é uma obra da Movida, locadora de carro, que também a gente demorou aí 12 dias de fabricação, foram 6 dias de transporte e 2 dias de instalação. Agora, embora a gente já tenha instalado algumas obras na região nordeste brasileiro, a gente entende que
pouco mais para frente, nós iremos ter montadoras regionais. O que isso significa, né? Que vai ter a engenharia e a arquitetura aqui da Brasil Público, Tubarão, Santa Catarina, mas ao invés de transportar um módulo volumétrico, a gente vai transportar o chão e o teto dele, e aí fica um em cima do outro, então assim a gente consegue ter uma liberdade para o frete em termos de custo também, e as paredes elas vão soltas também. E aí a ideia é a gente ter uma montadora regional, que aí vai chegar esses insumos dimensionados por nossa engenharia. Insumo, quando eu falo, é já o chão e o teto e as paredes fabricadas, mas desmontadas, onde vai para uma fábrica ou uma montadora, digamos assim, no Nordeste, por exemplo, e lá a gente torna ele volumétrico, faz todos os acabamentos e dali instala na obra. Assim a gente vai ganhar uma escalabilidade muito grande e vai conseguir reduzir e resolver essa questão de logística em termos de custo de frete. Ele sai desmontado, chega no local e monta, mais ou menos isso. Só que desse caso a gente não montaria na obra, a gente monta num parque fabril ou numa montadora, num galpão da cidade, para dali sair pronto para a obra. Ou seja, na obra, continua não tendo obra. Entendi. Agora, já que a gente está falando sobre esses desafios da logística, e tu falaste aí, no caso do bar aqui de São Luís, que foi montado em 6 dias, eu queria agora puxar um pouco para aquele case realmente que chamou a atenção aí do Brasil, do hospital, né? Foi construído esse hospital, pelas informações que eu consegui coletar na internet, é um hospital de 100 leitos, né, aproximadamente aí pelas informações da internet, em torno de 1.250 metros quadrados, e foi construído, aliás, na verdade ele foi concebido e construído em 33 dias. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, desde a fase de concepção, como é que foi pensado isso, sobre o prazo, que era muito curto, a montagem e os desafios logísticos para levar isso de Tubarão para São Paulo, montar, enfim, quais foram os maiores desafios dessa obra especificamente? Tá, legal, Murilo. Acho que a gente vai fazer o seguinte, eu vou compartilhar umas imagens para o pessoal entender de fato como é que funciona a construção nossa, off-site, e aí no meio dessa apresentação que eu vou fazer, vai ter um case do hospital. Aí eu entro com essas suas perguntas, pode ser? Ótimo, sem problema. Tá bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que o pessoal, já está tudo certo, né? Eu acho que eles estão lá, provavelmente já estão conseguindo ver a minha imagem. Já, todo mundo está vendo. Tá. Então, estou passando aqui algumas imagens, e aí, de fato, vocês conseguem perceber como é que funciona uma obra. Se vocês perceberem aqui, vão ver que são blocos que estão dentro do parque fabril nosso, e aí depois tu consegue transportar. Se visualizar aqui, este bloco, por exemplo, é uma das fatias que a gente costuma falar, ele já está até com pintura, porta, piso cerâmico, esquadrias, tem a questão de acabamentos, revestimento com tijolo de demolição, por exemplo. Essa outra imagem que eu estou apresentando agora é uma obra muito grande, na verdade ela tem um pé direito de 5 metros de altura, e a gente está falando que é quase que um galpão dentro de outro galpão. Isso é uma coisa bem legal, foi uma obra que a gente fabricou em 59 dias, desde o primeiro estaca até o final, e conseguiu instalar em Jacareí, São Paulo. Esses são alguns estados que a gente já percorreu ao longo de nossa história. Aqui vocês visualizam também a parte de transporte, tem a parte de mobílias que já sai pronta, né? Então, esse bloco aqui, inclusive, sai a parte de mobília pronta. Se vocês perceberem essa segunda imagem aqui que eu acabo de rolar, até os vidros estrutural glaze, ele já sai pronto de fábrica. O transporte se dá por meio de carretas pranchas, como vocês estão vendo, né? Esse aqui é o transporte dos leitos do hospital, lá, que depois a gente vai ter um videozinho também e a gente pode passar. Quando a gente fala dos nossos modos, a gente fala de um sistema plug and play, né? Que vai pronto de fábrica, basta acoplar água, elétrica, esgoto, tudo funcionar de maneira instantânea. Aqui é um colégio também, que a gente fez um bloco de 15 metros de comprimento por 3,20 de largura. Se vocês perceberem, então, instalação elétrica, hidráulica, pintura, portas, cerâmica, tudo pronto, né? Esse aqui é uma obra que a gente fez em 60 dias, estava falando de 2.300 metros quadrados, que foi feito 22 módulos, mais os módulos de cobertura também, a cobertura é modular. E aí vocês conseguem perceber a parte de acabamentos, de fato, faz muito sentido. A gente gosta muito dessa questão arquitetônica e por isso que a gente evidencia nas nossas obras. A parte no interior dessa mesma obra, podem perceber que tem ar-condicionado, elétrica, hidráulica, tem as nuvens acústicas, carpê, mobília,
tudo passado de fábrica, e por isso que a gente consegue reduzir esse prazo expressivamente. E aqui eu vou mostrar um pouco das imagens desse hospital que o Murilo comentou. Eu acho que o grande desafio foi, de fato, compatibilizar todos os projetos em curtíssimo prazo. Quando a gente fala curtíssimo prazo, a gente está falando de 33 dias entre projeto, fabricação, logística e montagem. Isso só é possível porque a gente consegue abrir 4 frentes de trabalho simultâneas. Então, aquela predecessora de que tu precisa fazer a parte de fundação para daí começar a superestrutura, não acontece na produção off-site, porque tu consegue abrir várias frentes. Frentes, elas tais como parte de fundação, estrutura, paredes, chicote hidráulico e elétrico, tudo em paralelo, né? Então, essas 4 frentes sendo feito aí no day 1, né? No primeiro dia de lançamento, a gente consegue ter 4 frentes. Isso faz com que a gente seja muito rápido. E aí vocês podem perceber nessa imagem que mesmo um hospital que foi feito em Tubarão, Santa Catarina, transportado para São Paulo, tem um detalhe arquitetônico muito legal. E isso é uma coisa que nos enche de orgulho, porque no final do dia a gente entrega a arquitetura de fato. Quando a gente está falando desse hospital, a gente não está falando de um hospital de campanha, a gente está falando de um hospital de verdade. Algo que fica como um legado para a cidade, feito em 33 dias. Se vocês perceberem, os leitos estão aqui, com as tubulações de ar comprimido, todo o passado, elétrico, hidráulica. Então, tudo funcionando dentro de uma normativa que os hospitais exigem para o nosso modelo, né? Então, se vocês perceberem aqui, tem as divisórias, as cortinas, todos os equipamentos, ar-condicionado, pia, louça sanitária. Então, é isso, de fato, que a Brasil ao Cubo faz. Murilo, o questionamento que tu tem sobre os hospitais, basicamente é isso. Como a gente conseguiu fazer isso em 33 dias? Né? Eu acho que passa muito pelo planejamento de obra. A gente tem um time técnico muito bem desenvolvido, ao ponto de planejar muito bem e explodir todos esses detalhes para que a fábrica não pense, de fato. Ao ponto de que a partir do projeto é muito bem detalhado, a fábrica pensa pouco. E isso faz com que a gente tenha uma produtividade muito grande lá na ponta. Só a nível de curiosidade, Ricardo, tu falaste que o hospital desse é construído com quantos módulos? Esse hospital, por exemplo? Esse foi 70 dias, né? Vale lembrar também que a gente acaba, acho que amanhã finaliza o segundo hospital de Porto Alegre, que esse a gente já trouxe para 27 dias de produção. Então, conseguimos bater o próprio recorde também, assim. Vai estar no nosso canal do YouTube também, tem alguns documentários falando, vocês vão poder entender melhor também como é que funciona todo o modelo construtivo. Mas esses 70 módulos foi feito em 33 dias. A gente está falando aí de 2 módulos por dia, pronto. Está falando de 36 metros quadrados. A montagem de um módulo desse, se eu fosse construir só uma, eu sei que tinha equipes em paralelo trabalhando em vários módulos ao mesmo tempo. Mas se fosse trabalhar em um módulo apenas, seria mais ou menos o prazo de quanto tempo para deixar um módulo desse pronto? A gente tem um lead time ali dos processos de 4 dias. Então, demora-se 4 dias depois que veio de projeto para o primeiro módulo sair. Mas como a gente está fazendo isso em série, a partir do 4º dia começa a sair 2 módulos por dia. Não sei se eu fui claro. Certo. E aí eu te pergunto, a montagem, quais são os equipamentos que são utilizados, né, e a equipe, e quantos módulos são montados por dia lá no local, depois que está tudo pronto, que chegou no local? A gente conseguiu montar neste hospital cerca de 11 módulos por dia, com auxílio de um guindaste de 220 toneladas. Então, foram 11 blocos desses acoplados por dia. Muito bom. Agora, uma coisa também que a gente pensa muito, a gente sabe que a velocidade... Sim, em relação ao hospital, pelo prazo ser extremamente curto, a gente tem que fazer todos os processos de
trabalhar com 3 turnos, tem umas particularidades que acabaram afetando diretamente no custo do hospital. Mas o hospital saiu pronto, inclusive com os leitos, as camas, no caso, a parte de infra, de gás, de elétrica, todo o ar comprimido dentro das paredes, e saiu algo em torno de R$7.000 um metro quadrado. Embora as nossas obras convencionais ela tenham um custo de R$3.500 a R$4.000 em média um metro quadrado. A produtividade ela compensa, né? Então, por exemplo, no caso de uma obra comercial, o fato de eu conseguir fazer uma obra em dias em vez de fazer uma obra em meses pode fazer, por exemplo, com que, vamos imaginar que seja, por exemplo, uma obra comercial qualquer, o proprietário possa começar já a operar e a ganhar e a faturar com um prazo muito menor do que se fosse uma construção convencional. Então, é aquilo que eu falei, né? Às vezes o prazo mais curto, ele se torna viável. E quando ele me falou aí o valor agora do metro quadrado, eu percebi que não é algo tão alto assim, enfim, que em muitos casos vai compensar totalmente, né? Ricardo, agora uma outra questão que eu queria te falar em relação, por exemplo, a essas instalações, né? Tu disse que todas as instalações. Sim. Além de a gente ter um núcleo técnico de engenheiros e arquitetos capazes e competentes o suficiente para auxiliar no desenvolvimento de escritórios parceiros em relação a projetos, a gente tem uma plataforma exclusiva da Brasil ao Público, uma parceria que a gente fez com a Gabster, que é um plugin parametrizado, ou seja, um plugin paramétrico, onde tu menciona ali que o módulo tem 320 por 10, por 4, por 8, por N medidas, e tu consegue compilar e colocar um ao lado do outro. Isso é um plugin para o SketchUp, por exemplo, que é um software muito utilizado hoje em vários escritórios de arquitetura. Este plugin faz com que tu consiga ter camadas precificadas, inclusive o custo do material, ou seja, do módulo, já de maneira instantânea. Então, isso acaba ocorrendo a partir do momento que o cliente entra em contato com a gente disponibiliza essas questões e faz todo um assessoramento para fazer esse projeto. É isso que a gente acaba fazendo. O que eu costumo comentar, Murilo, é que é muito interessante a parte de graduação que a gente precisa ter, de fato, principalmente porque tu precisa ser técnico o suficiente para exercer tal função e ter que ter um título para isso, tanto de arquitetura ou de engenharia, né? Eu acho que é muito importante passar por esse processo, mas eu acho que é interessante também a gente estar atento que existem programas de iniciação científica dentro das universidades, com o qual eu fiz, por exemplo, um programa onde em 2007 eu pude estudar toda a viabilidade econômica e técnica do sistema construtivo light steel frame, sendo bolsista da universidade, por exemplo. Eu acho que é preciso estar atento a esses programas que a universidade ela nos fornece e buscar, de fato, tentando trazer uma inovação para aquilo que tu estás exercendo. Uma outra característica também que eu fiz e eu acho que dá muito certo, é que o meu trabalho de conclusão de curso já foi voltado para uma inovação desse tipo, né? Então, eu aproveitei aquele momento que eu estava na graduação para já desenvolver uma inovação que lá na frente eu poderia abrir uma empresa nesse segmento. Então, meu TCC o título era Dimensionamento de uma residência unifamiliar em light steel frame. Então, depois disso, e aí eu comecei a fazer algumas casas e tal,
2010 a 2012, eu entendi depois, quando eu fiz engenharia de produção, que fazia muito sentido eu compilar as duas engenharias, né? Então, como fazer isso? Levar para dentro de uma fábrica. E aí foi onde eu recuei um pouco naquela ideia inicial, mas eu comecei a desenvolver a Brasil ao Cubo de 2013 até 2016, ali, parte de prototipagem, MVP. Então, só para finalizar esse assunto, eu acho que as pessoas precisam estar atentas também, não só à graduação, mas também a conteúdos de empreendedorismo, a conteúdos de inovação. Eu acho que é preciso absorver esse tipo de informação para que as pessoas possam, de fato, inovar nas áreas que elas atuam enquanto graduados, entendeu? Outra coisa que é muito importante é exatamente isso, pensar, pô, o TCC pode ser a porta de entrada do mercado de trabalho. Eu posso desenvolver no meu TCC algo que futuramente vai ser aquilo que eu vou trabalhar. E quando isso trata, então, com inovação, é show de bola. Só para te ter uma ideia, Ricardo, já que a gente está falando sobre TCC, quando eu fiz faculdade, eu procurei buscar um sistema inovador, né, para poder falar sobre. E aí eu encontrei uma construtora no Rio de Janeiro na época, isso é o que eu me formei em 2003, então provavelmente a minha TCC foi lá em 2003, 17 anos atrás. E eu encontrei uma construtora no Rio de Janeiro que construía com um sistema de paredes de concreto moldados no local, fazia prédios de vários pavimentos. E aí eu busquei, exatamente, entrei em contato com essa empresa que me disponibilizou as informações para que eu pudesse desenvolver o meu TCC, então, tá? Então isso acho que é muito importante. E aí eu queria agora falar contigo, Ricardo. Tu falaste exatamente de duas áreas que eu também estudei, né? Eu fiz engenharia civil e depois eu fiz uma pós em engenharia de produção. E tem muitos estudantes de engenharia de produção aqui. E aí eu queria agora que tu falasse, a gente está falando muito sobre construção, enfim. E para muitas pessoas, quando fala em construção, a cabeça pensa no engenheiro civil, pensa no arquiteto. E aí eu queria que tu falasse agora, no que a engenharia de produção agregou para ti, enquanto profissional, né? E no que esse engenheiro de produção, se tem algum na Brasil ao Cubo, além de você, quais são as principais atividades, processos que eles executam na construtora, na Brasil ao Cubo? Tá, vamos lá. Eu acho que é muito importante e relevante argumentar sobre isso, porque a engenharia de produção fez com que eu entendesse que todas as empresas de sucesso, ou pelo menos a grande maioria delas, elas tinham um produto. E esse produto seguia um processo operacional padrão. Então, esse POP, para cada disciplina, para cada etapa, fez com que tivesse uma excelência produtiva num produto final e lá na ponta eles conseguiam comercializar com custo reduzido e com uma qualidade expressiva. Então, entender isso, eu acho que a engenharia de produção me trouxe. E as aplicações com algumas ferramentas de qualidade que a gente aplica aqui da engenharia de produção, a gente também entende que tem que ser um sistema just in time, né? Que eu acho que o estoque tem que estar no nosso fornecedor, desde que o nosso fornecedor entregue naquele prazo exato. Então, a Brasil não tem estoque. Principalmente, a gente não tem módulo estocado. A gente nasce do zero. E, a partir do momento que a gente se comporta como uma empresa que entrega obras no prazo, de fato, foram 150 obras que a gente produziu nesses 3 anos, e nenhuma delas a gente atrasou. E quando a gente fala que no final do dia a gente entrega prazo, que a gente vende tempo, diminuir, de fato, o tempo da construção, passa necessariamente por um processo operacional padrão para que a gente possa compilar todas essas informações e consiga pegar algumas ferramentas. Por exemplo, nosso parque fabril é 100% terceirizado. Por incrível que pareça, a Brasil ao Cubo tem fiscais que avaliam, que seguem homologações de empresas terceiras que adentram o nosso parque fabril, que fazem rodízio entre si.
ou seja, a parte de instalação elétrica. A gente tem 10 empresas homologadas. Dependendo da obra, a gente chama uma empresa ou outra. Mas o processo operacional padrão, o POP, é igual para todos. Porque quem faz essa fiscalização são funcionários da Brasil Cubo, ou seja, são profissionais multidisciplinares que entendem de várias disciplinas, várias, quando eu falo que são 11 disciplinas que atuam hoje dentro do nosso Parque Fabril, que são fiscais, que qualquer empresa que chega aqui tem que ter um processo operacional padrão similar àquilo que a gente propôs fazer. Então, foi isso que a engenharia de produção me trouxe. Assim. Mas tu fizeste a graduação em engenharia civil e produção ou foi pós? Não, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de produção. Eu fiz engenharia civil e depois fiz uma pós de 2 anos. Exatamente, o mesmo processo. Então, assim, pessoal, entendam aí, né? Eu quis trazer esse exemplo, porque eu sei que tem muitos engenheiros de produção assistindo a gente, que a engenharia de produção ela é muito importante, principalmente na construção industrializada, né? Afinal de contas, como o Ricardo bem falou aí, os processos, né? Eu costumo dizer que nesse caso, o engenheiro de produção ele tem uma visão mais macro, né? Da parte de processo, da parte de custos, enfim. E acho que isso é um total diferencial em empresas de construção, quando ela tem esse profissional que consegue enxergar de maneira mais abrangente todo o processo. E se tem uma coisa que, na minha concepção, assim, lá no meu início de carreira, quando eu atuei mais ou menos durante 5 anos em construção, né? E também, apesar de não usar um método 100% industrializado, mas já tinha muitas metodologias, muitos sistemas industrializados, se tem uma coisa que acho que fazia com que aquela construtora entregasse no prazo e também me desenvolveu enquanto profissional, era a gente pensar sempre no processo, né? A gente, às vezes, quando faz engenharia civil, por exemplo, aprende muito a dimensionar a estrutura de concreto armado, mas muitos desses profissionais vão para o canteiro de obras e eles têm que entender exatamente que a gente vai precisar desses conhecimentos gerenciais, que eu vou precisar, então, o quê? Alocar recursos, planejar, controlar, e acho que muitas vezes isso falta um maior enfoque na engenharia civil e na engenharia de produção. Isso é muito mais abordado, tem muito mais disciplinas para tratar desse tipo de assunto. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas entendam que o engenheiro de produção ele é fundamental nesse processo, tá certo? Agora, Ricardo, uma outra coisa também que as pessoas perguntam muito, aí eu vou trazer agora, voltar de novo para a parte de manutenção e de durabilidade. O que eu queria te perguntar agora é sobre, por exemplo, esse hospital, depois de pronto, esses módulos, eles têm alguma manutenção especial para a gente ter uma ideia, por exemplo, de durabilidade ou patologias que possam vir a acontecer, se for mal usado ou for feita a manutenção de forma inadequada? Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre essa questão mesmo da operação, do uso, né? Tanto na questão da manutenção e patologias que possam vir a aparecer, se tu já tem algum histórico em relação a isso. Não, legal, bacana a pergunta. Eu acho que, só para complementar uma questão da engenharia civil e engenharia de produção, o que a Brasil ao Cubo se propõe a fazer hoje, eu tenho até dúvidas agora de qual graduação, por exemplo, o sujeito vai exercer. Porque é um pouco da engenharia civil, um pouco da engenharia de produção. Mas não existe uma graduação para esse modelo construtivo que a gente faz. Isso é uma coisa que eu venho pensando e precisa nascer uma nova faculdade, de fato. Uma nova graduação sobre o sistema que a gente aplica. Porque é construção civil, mas é engenharia de produção e é dentro de uma fábrica, mas tem instalação no local. Não, cara, é uma coisa que eu tenho dúvidas, assim. E a outra questão que você comentou sobre patologias, eu acho que isso é sacramentado na nossa empresa como tudo que é gerado lá na frente de patologia é porque foi mal executado no momento de planejar ou no momento de fabricar. Então, esse processo operacional padrão para cada etapa, seguindo normativas, tu faz com que a patologia lá na frente ela não ocorra com tamanha grandeza como a gente eventualmente percebe nas obras um pouco mais artesanais. Então, a industrialização do processo faz com que a gente preveja alguns detalhes que lá na frente, com a industrialização, vão ser muito mais favoráveis do que se fosse fazer de maneira artesanal. Por exemplo, a aplicação na estrutura metálica, a gente sabe que a estrutura metálica tem um problema com corrosão. Isso está claro, né, para todos.
Mas o que poucos sabem é que tu consegue fazer processo em cima dessa estrutura metálica que tu garante uma estanqueidade em relação à ferrugem, mas por muitos anos. A gente está falando de obras de 300 anos no mercado aí mundial de estrutura metálica que estão lá intactas. Por que que isso ocorreu? Porque o tratamento de superfície dessa área precisa seguir normativas, precisa seguir detalhes, precisa seguir POP. E é isso que a gente faz aqui. Quando a gente recebe uma estrutura, por exemplo, a gente faz uma decapagem de toda a carepa da estrutura antes de aplicar qualquer pintura. Isso faz com que a gente tenha um jateamento de granalha dessa estrutura, depois a aplicação com primer epoxy, depois a aplicação de acabamento com poliuretano, 150 micras de camada de espessura, que garante toda, por exemplo, uma estanqueidade contra a ferrugem. Então, são esses detalhes que as pessoas acabam não percebendo e imaginam que possa ter patologias lá na frente, mas se tu fizer as coisas dentro de normas, com certeza isso é bem tranquilo. Uma outra questão de garantia, a Brasil ao Cubo, como ela se comporta hoje como uma construtora, a gente segue normas, padrões de garantia. Por exemplo, toda obra Brasil ao Cubo tem 5 anos de garantia. Ela tem uma longevidade muito grande, falando de 100, 200 anos, mas a garantia ela se assemelha a uma construção convencional. Uma outra pergunta, Ricardo, que eu queria te fazer é em relação, por exemplo, que também é eu vejo como uma resistência à construção metálica, né? E aqui eu vou falar, obviamente, da parte, por exemplo, de container, que não é o caso da Brasil ao Cubo, mas acredito que possa ter algum tipo de resistência também em relação a isso. Eu queria saber se a Brasil ao Cubo já fez algum teste, algum ensaio acerca por exemplo, do conforto térmico e acústico. Já tem algum teste feito nesse sentido? Isso é uma resistência ou não é para vocês? Vocês já perceberam algum cliente, alguma pessoa que falar sobre isso, ou realmente as pessoas já estão entendendo que esse processo está homologado, validado, enfim? A gente utiliza os testes feitos pelos fornecedores nossos. Por exemplo, as paredes com injeção de poliuretano PIR, que inibe a passagem do calor e do som em 80%, isso o nosso fornecedor nos traz os testes e a gente apresenta para o cliente. E, de fato, quando tu entra dentro de uma obra da Brasil ao Cubo, tu verifica, de fato, que as coisas são muito mais interessantes em termos térmicos e acústicos. Tu consegue colocar a mão numa parede, tu percebe que não teve aquela transmissão de calor que acontece na alvenaria durante o dia e à noite fica para dentro do ambiente. Porque isso é inibido a partir do momento que a gente tem uma parede estruturada como a gente faz. Com esses testes, a gente começou a fazer alguma coisa de arrancamento de tinta, a gente começou a pegar alguns testes, por exemplo, contra fogo, incêndio, né? Começou a utilizar normativas, por exemplo, dupla chapa de gesso sobre a estrutura metálica, para que tu tenha 80 minutos em relação ao fogo. Então, tem algumas questões assim que a gente já está trazendo para o mercado com testes sendo feitos pela Brasil ao Cubo, outros a gente utiliza os dos nossos fornecedores. Ricardo, existe porque assim, a gente sabe também outra coisa também que acontece muito, é um atraso muito grande das normas no Brasil, né? Então, eu tenho normas que estão já muito ultrapassadas, enfim, a norma não consegue acompanhar a velocidade, né, da engenharia. A engenharia, ela vai lá na frente e a norma vai correndo atrás. Então, eu digo isso porque eu trabalho em um banco público, né? E a gente tem um setor só para analisar inovações construtivas. Mas o que eu percebo é que muitas coisas que chegam lá, né, às vezes já está consolidado dentro do mercado, mas as normas elas não acompanham. E aí eu queria te perguntar isso. Em algum momento, por exemplo, a falta de norma específica para esse tipo de construção atrapalhou vocês? E digo mais, em algum momento as normas existentes com você, as normas existentes no Brasil, de instalações, enfim, houve alguma dificuldade na implantação desse sistema no processo construtivo da Brasil ao Cubo, devido à questão da norma não abordar esse tipo de situação? É uma questão bem relevante ser comentada, Murilo, porque hoje a gente não tem, de fato, uma norma específica para construção off-site. A gente tem norma para subsistemas, por exemplo, a gente tem norma para paredes de wood frame. Então, a gente trabalha em cima de norma das paredes de wood frame, quando a gente assim coloca nos nossos módulos. A gente trabalha com norma da estrutura metálica, 8800. Então, assim, o que a Brasil ao Cubo faz? Ela compila normas de subsistemas para que a gente possa
ter as normativas para cada etapa que a gente faz, mas, de fato, a gente não tem uma norma específica para construção off-site modular, né? A outra pergunta que tu fez foi sobre algumas questões se, de alguma maneira, isso prejudicou o Brasil Cubo em alguma obra, né? Eu acho assim, como a gente não tem um DATEC ainda, a gente não tem algo acreditado pelo Ministério da Cidade como uma obra e tal, a gente não consegue, por exemplo, fornecer um tipo de obra para o sistema Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, isso talvez seja, de fato, uma grande barreira que a gente precisa quebrar. Mas, pelo fato de a Brasil ao Cubo não querer trabalhar neste segmento, a gente não trabalha no segmento Minha Casa Minha Vida, eu acho uma coisa que ficou em stand-by, a gente não tem a necessidade disso. Agora, como a gente está produzindo um projeto de um edifício múltiplo andar de 6 andares, um prédio que a gente vai fazer agora de 6 andares, vai ser o primeiro prédio feito dentro de uma fábrica instalado no Brasil, a gente está começando a estudar algumas outras normas de subsistema existente para que a gente possa elaborar essas questões. Mas, por enquanto, a gente está vendendo super bem, porque existem mercados que não necessariamente precisam de um DATEC, por exemplo. Então, é isso que está nos alavancando em termos de venda. Exatamente. Eu ia chegar em 2 pontos que tu citaste aí. O primeiro, realmente, que eu imagino que, por exemplo, para obras públicas, isso ainda não seja uma realidade, né? Tanto porque a obra pública, muitas vezes, o olhar dela é muito mais pensando, na maioria dos casos, em custo, e na verdade, nem existe referência ainda, no caso de sistemas oficiais de custo, né, do governo para esse tipo de obra, então imaginei que isso fosse uma dificuldade. E a outra coisa que eu ia perguntar era exatamente sobre esse segundo ponto que tu citaste, que é em relação a, por exemplo, quantos pavimentos vocês já fizeram, né? Obra de quantos pavimentos no máximo vocês já fizeram, e agora tu falaste dessa questão de 6 pavimentos. E eu queria exatamente que tu falasse um pouco sobre isso, nessa obra que vocês estão imaginando de múltiplos andares, né? Qual está sendo as dificuldades, enfim, se essa obra já tem uma data para acontecer, onde vai ser, enfim, para que a gente possa ficar acompanhando isso. Tá. O maior prédiozinho que a gente fez foi de 3 pavimentos. Então, hoje a gente já tem consolidado e entregue o prédio de 3 pavimentos. A gente está projetando agora esse edifício de 6 pavimentos. É um edifício da linha Office, que a gente costuma falar, então serão escritórios comerciais de 6 pavimentos. Então, são 32 módulos de 3,80 por 15 metros por 3,5 de altura. Então, para isso, a gente precisa fazer todo o dimensionamento e a linha de encaixe entre andares tem que ser muito detalhada. Então, as ligações é uma questão bem técnica que a gente desenvolveu, já foi aprovado, validado, dimensionado. Foi feito double check também com 2 engenharias, para a gente pudesse perceber uma coisa bem favorável, né? Isso é interessante. E quando a gente fala de edifícios múltiplos andares, a gente não está falando de nada novo, não está falando de nenhuma novidade. A tal ponto que o maior prédio feito dentro de uma fábrica, ou seja, modular, off-site, tem 32 pavimentos. Como que isso ocorre? Né? A partir do momento que dimensiona os perfis da maneira adequada para que possa existir a questão de estabilidade global, essas questões que uma edificação de múltiplos andares traz, né? Mas basta dimensionar perfil, é isso que eu quero argumentar, né? A estrutura metálica, travamento, contraventamento, basta fazer isso com engenharia que tudo é possível. Beleza. E uma outra pergunta que as pessoas me fizeram muito, né, principalmente quando a gente fez aquela nossa primeira live acerca do hospital, é acerca das fundações, né? Então, pelas imagens, eu imaginei que fosse uma fundação em radier. E aí eu te pergunto, né, porque se for uma fundação em radier, o processo construtivo ainda é convencional. Então, isso de alguma forma causa algum atraso, alguma interferência no sistema de vocês, a tipologia das fundações? Não, a gente utiliza o radier porque é um sistema muito prático de executar. E como tem um alívio muito grande das cargas pontuais geradas por nossos módulos, e a gente considera que essas cargas são distribuídas, a gente consegue com simples radier resolver muito bem. Por que a gente não tem nenhum atraso? Porque em paralelo à fundação está sendo feita a superestrutura. Então, quando tu faz aquelas frentes de trabalho simultâneas que eu comentei que são 4 frentes, em 7, 6 dias foi feita a fundação.
lá desse hospital de São Paulo e em seguida começou a chegar os módulos, não interrompeu em nada. Por isso que a gente escolhe esse tipo de fundação. Em termo bem genérico, também que eu sei que isso deve variar de acordo com a finalidade da construção. Em termo genérico, a carga por metro quadrado de um módulo, se for de um pavimento, seria mais ou menos quanto? Só para a gente ter uma noção bem a grosso modo. O peso próprio do nosso módulo é, em média, de um módulo, né? Quando eu falo isso, estou falando de um pavimento. Ele tem 262 kg por metro quadrado. Peso próprio. Aí depois tem algumas questões que tu precisa colocar para dimensionamento. Beleza. E uma última pergunta em relação às instalações, né? Existe algum problema na questão das instalações, por exemplo, de combate a incêndio? Eu falo isso não só da parte de tubulação, de bomba, mas de uma maneira geral. Existe algum problema que vocês identificaram, alguma restrição quanto ao atendimento das normas de combate a incêndio? Então, para os hospitais, a gente precisou fazer uma dupla camada de gesso acartonado interno, além do painel USB, além das membranas e além do painel térmico, né? Depois a placa cimentícia. Por quê? Porque essa dupla camada faz com que a gente tenha mais do que 80 minutos, que é uma exigência enorme, que precisa ficar exposto ao fogo a estrutura metálica, né? Então, a gente resolve dessa maneira, de uma maneira bem tranquila. E aí tem as pinturas intumescentes também, que a gente pode aplicar na estrutura metálica, que vai garantir toda essa rigidez em relação ao combate ao incêndio. E não tem problema algum para o nosso sistema de atender as normas em relação ao incêndio. E em relação à impermeabilização, áreas molhadas, como é que ela é feita? A gente faz com sistemas, por exemplo, o nosso piso é um painel Masterboard, que nos fornece a Brasilite, 50 milímetros, com capacidade de carga de 500 kg por metro quadrado. Depois disso, a gente faz as impermeabilizações desse painel com uma manta regularizadora. Depois aplica um DF9, que é um sistema molhado, que faz toda a impermeabilização desse sistema. E depois faz o assentamento com AC3 e cerâmica e resolve dessa maneira. Muito bem, por sinal. Muito bem. Ricardo, queria te agradecer demais, novamente, aí você atender um convite meu, assim, o pessoal... ficou maravilhado aqui, os feedbacks que eu estou tendo aqui no meu WhatsApp, os meus alunos, enfim, foi muito bom esse papo. Eu acho que, poxa, a gente precisa ir para esse caminho de realmente de inovar, de industrializar a construção. Chega daquela metodologia de botar um tijolo em cima do outro, isso era feito lá desde as pirâmides do Egito, e acho que, saber que no Brasil tem tecnologia para isso, que já está acontecendo, para mim é motivo de muito orgulho, né? E espero que um dia, quando eu estiver aí por Santa Catarina, eu possa fazer uma visita aí na fábrica de vocês para poder aprender um pouco mais sobre esse sistema. E aí, queria então, para te dar as tuas últimas palavras aí, se despedir do pessoal, deixar algum recado, enfim, agora fica a teu critério aí, essa despedida nossa aí, mais uma vez te agradecendo. Tá bom, gente? Eu que agradeço, Murilo, pelo convite, né? É muito legal sempre trocar informações, trocar figurinhas com um pessoal tão técnico como tu és. Então, para mim, é um orgulho e me motiva a querer sempre... A gente tem aqui na Brasil ao Cubo, os verbos da Brasil ao Cubo é aprender, ganhar e dividir. Quando a gente fala dividir, não só valores, né? Também valores, mas também quando a gente fala dividir, a gente fala de dividir conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa devolver isso para a sociedade, principalmente tudo aquilo que o empreendedorismo nos traz. Isso está no nosso DNA e a gente faz com muita honra, na verdade, e um orgulho muito grande poder devolver para a sociedade um pouco daquilo que o empreendedorismo nos trouxe, a educação nos trouxe, que eu acho que a educação de fato transforma. Eu fico muito agradecido e também faço um convite, as portas estão abertas, Murilo, o dia que estiver em Santa Catarina, pode vir no nosso Parque Fabril, não só para ti, mas quem quiser adentrar, as portas estão abertas, não tem sigilo algum, é bem tranquilo ter uma visita técnica aqui na fábrica. A outra questão também é um convite que eu faço, que tem as nossas redes sociais, né? Brasil ao Cubo, LinkedIn, Instagram. Meu nome é Ricardo Matheus, vocês vão me achar no LinkedIn também, por ali a gente pode tirar algumas dúvidas, no Instagram, no Facebook. E também, o único convite que eu faço é que no nosso canal do YouTube, Brasil ao Cubo, tem documentários sobre construção modular, inclusive desse hospital. Documentários muito bem produzidos, que vocês vão entender de fato como é que funcionou todo o processo, desde o projeto, fabricação, logística e montagem, e aí vão explorar as obras que a gente já entregou no Brasil e vai abrir um pouco mais desse leque e vai ficar mais no radar de vocês a função modular off-site Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço.
E é isso aí. Qualquer coisa, é só me achar na rede social. Valeu! Valeu, pessoal da UNDB. Forte abraço. Marcela, A gente não está mais ao Oi, vivo? oi, oi, oi. vamos. Estão me ouvindo?